Mas ele é muito tripéu, mas... Boa tarde, pessoal. Ricardo Fonseca aqui. Minha pergunta vai para os dois. Né? Quero saber quando e o quanto vocês treinaram essa Soraka que apareceu hoje e o que vocês avaliam do desempenho dela. Boa tarde. Obviamente, por a gente ter utilizado hoje, a gente treinou bastante na semana. Foi um pick que a gente descobriu ao longo da semana, assistindo, enfrentando, jogando com, jogando contra. A gente se preparou bastante, a gente criou a nossa filosofia ao redor do pique, como que a gente acredita que o pique funcione, quais são os problemas do pique, as fraquezas, contra o que ele pode ser utilizado, com o que ele não pode ser utilizado. E no nosso julgamento, a gente estava confiante para hoje. No cenário que a gente teve no jogo contra a Kabum, era um cenário confortável para a gente, porque a gente julgava ser correto. Mas infelizmente dentro de jogo, por uma série de fatores, a gente não conseguiu executar bem o pique. Coisas externas também, ou vários problemas, o pique acabou tendo sucesso, mas eu não atribuiria o problema ao pique em si, ou ao Yang individualmente que jogou com o campeão. Complementando, então você não atribuiria a derrota à escolha da Soraka? Não, de maneira alguma. Independentemente do campeão que a gente tivesse, a gente acabaria perdendo de qualquer maneira. Me chamo Matheus Roberto. Tudo bem, meu nome Não, pode falar. sou Matheus do Versus. Elaborando ainda mais sobre a Soraka, pode ser para os dois, ou enfim. Se vocês acham que vai ser um pick que ainda vai continuar ao longo desse split, porque meio que já tem nerfs previstos. Acho muito difícil, acho que ainda pode aparecer amanhã nessa rodada, dependendo dos times, dos jogadores, da rota do topo. Mas na próxima rodada a gente vai já aqui no patch diferente, então já tem nerfs vindo para ela aí, então por ser um pick que não é o nicho para ela ser jogada, não é na solo lane, não é no top, então a Riot acabou tirando isso. Acho muito difícil que ela continue com essas características. 소라카 어떡할까요? 네, 소라카 대회도 한 번 더 나올 건지 아니면 그러니까 소라카 픽이 문제가 아니라 소라카 탑에 세우고 우리 팀 말이야. 대회 전체. 대회 전체? 네. 나오겠지 조합 봐서. Dependendo da composição, provavelmente pode sair. Matheus da Central Sports. Comentando um pouquinho mais pela derrota, né? O que você, John Hay, julga como ter sido o ponto que causou essa derrota de hoje? Complicado falar, porque eu sinto que muitas coisas culminaram para a derrota de hoje. Acho que faltou tudo, basicamente. Faltou atitude, faltou confiança, faltou disciplina, faltou a gente jogar realmente. Faltou a gente trazer o que a gente faz em treino, o que a gente aprende, o que a gente tanto conversa, trazer isso para o estúdio. Então hoje a gente foi um time totalmente apático, só assistiu, acabou de jogar, a gente não jogou do jeito que a gente queria, a gente não usou a força da composição que a gente tinha, e a gente só assistiu, acabou de jogar praticamente. Então é muito difícil atribuir a derrota de hoje a um ponto ou a um fator exclusivamente, acho que faltou tudo. Complementando um pouco sobre a partida de hoje, vocês acreditaram que por vir tão confiante para o stage e ter visto a Kabum como lanterna, diminuiu um pouco da rotina de treino ou simplesmente pegou e pensou e falou assim, Kabum não é um time a ser batido e acabou sendo surpreendido pelo time de hoje? Não, de maneira alguma. Se isso tivesse acontecido, a gente não podia ser chamado de profissional. Eu já tive na posição da Kabum muitas vezes, ser o time que está por último, o time desacreditado. Eu sei que em situações assim os times muitas vezes se reerguem das cinzas e o grupo pode estar unido, muita coisa pode acontecer. Então a gente sabia da força da Kabum, obviamente, a gente não subestimou eles em nenhum momento, a gente se preparou contra eles assim como a gente se prepara para todos os outros times. A gente focou muito no nosso, focou bastante no deles, a gente sabia como que os jogadores deles jogavam, os principais campeões, os principais jogadores adversários também. Então a gente estudou bastante eles sim, a gente veio bastante preparado para jogar contra eles. Então
no momento a gente pensou que por eles ocuparem a lanterna seria o jogo mais fácil, mais tranquilo, até porque a gente só tinha jogado 2 semanas, então tudo pode acontecer ainda. Minha pergunta vai pro Zero. Sobre a adaptação dos coreanos. É claro que esse é o assunto já batido, nós já estamos na 3ª semana de CBLOL, mas em algumas composições a gente percebe que algumas decisões, claro, da nossa visão que assistindo o jogo, parecem um pouco fora de controle. Então eu queria que ele comentasse se existe algum problema de comunicação entre os coreanos e os brasileiros, como tem sido feita essa adaptação, se ainda existe falhas nisso. 아직도 일단 커뮤니케이션 문제가 있는지 뭐 아답테이션 한국 사람들이 그런 거인지 지금 있는지 모르겠어요. 적응해야 되는지? 적응, 그러니까 스크림 때는 문제 없어. 근데 대회 때 아직 적응을 못하고. 커뮤니케이션도 스크림 때 많이 좋아져. 스크림 성적도 되게 좋고 분위기도 좋고. 근데 대회 때 아직 적응을 못하고. Nas scrims está tudo perfeito, está tudo muito bom. A gente melhorou muito e está melhorando cada vez mais. Mas o problema não está sendo nos treinos, mas sim no campeonato em si. Está fazendo alguns problemas. Lucas Azevedo, do Portal Base Rush. John Hay, com tantas derrotas inesperadas, com certeza você tem recebido muitas críticas da torcida da PEN. Queria saber como você tem lidado com todos esses comentários negativos que você vem recebendo. É bem complicado, não sou eu. Acho que a partir do momento que você defende uma organização tão grande como a PEN, você está propenso a isso. No momento que você é um atleta, você está no meio, você é alvo realmente de muita disposição e, consequentemente, de muita crítica. Principalmente por agora eu estar na PEN e ocupar um cargo de treinador e a gente ter jogadores tão experientes que trazem a torcida, ter uma esperança, um Dream Team, que seja um time que traga títulos para a PEN, que a PEN volte ao sucesso antigamente. Existe muita expectativa em cima e quando você não cumpre essa expectativa, é natural que a torcida cobre, que você receba muitos xingamentos. Eu particularmente, obviamente, algo chato, algo que ninguém gosta de receber, mas eu entendo lá do torcedor, o torcedor tá lá pra cobrar e eu sei do meu valor, eu sei por que eu tô na PEN, eu não tô aqui à toa, então eu lido como algo natural que vai acontecer, né? Quando a gente ganha, a gente é elogiado, quando a gente perde, a gente é criticado, isso faz parte do esporte, é algo natural. Então, a partir do momento que isso me afete de uma forma pesada, ou afete qualquer pessoa que está no meio de forma pesada, começa também a afetar o trabalho do profissional, e isso não acontece comigo, que eu não quero que aconteça comigo. Então, eu dando uma autocrítica, assim, acho que eu consigo lidar bem com isso, fazendo uma avaliação aqui. Matheus da Central novamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a torcida. Eu mande um recado também, né, para a torcida, que a gente sempre vê essa cobrança, né, em cima do Tinoz. Quando a PEN perde, é cobrado para colocar Kami, e quando a PEN ganha, respeita, PEN é tradição. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, que nem eu já disse anteriormente, eu, sendo bem sincero, eu entendo a torcida, eu sempre acompanhei muito esporte nacional, futebol principalmente, era torcedor ferrenho também, então eu sei como funciona a cabeça do torcedor, a expectativa que o torcedor bota nas equipes, nos jogadores, nos treinadores, como que eles reagem quando nossa expectativa não é atingida, então eu entendo a cabeça dos torcedores. Seria muito fácil para mim, o mais cômodo dizer o de sempre, que eu pedisse paciência e confiança da torcida, que a gente realmente está todo mundo trabalhando pesado, todo mundo está dando o seu 100%, que nem o Gero comentou, o nosso dia a dia é muito bom, nossa evolução de time nos treinos está sendo algo muito bacana de se ver, mas infelizmente a gente ainda tem problemas que a gente não consegue passar isso para o stage aqui para o CBLOL. Então, sendo sincero, a coisa que eu consigo dizer agora para a torcida, a única coisa que eu me sinto no direito de pedir ou de fazer qualquer coisa é pedir desculpa. Eu sei que a gente não está correspondendo às expectativas, todos os jogadores. Então, a única coisa que eu posso fazer é mudar isso, e eu só vou conseguir mudar com resultados, a gente só vai conseguir mudar com resultados. Então, só posso pedir desculpa para a torcida e para a PEN também, como organização, que a gente está fazendo de tudo para correr atrás desse prejuízo.
Boa tarde, meninos. Eu queria perguntar para o John Hay. Como você já disse, você já passou por uma situação em que você estava na lanterna do campeonato, né? E agora a Kabum ainda está na lanterna, né? Mas vocês conseguiram dar aquele soprinho de, ok, estou respirando, não estou me afogando completamente. Eu queria saber se, na sua visão, isso pode ser um pontapé inicial para eles realmente se recuperarem no campeonato. Esse sopro de motivação. Com certeza. A partir do momento que você é uma equipe que vem com muitas derrotas, em que aparentemente nada vinha dando certo para eles, e você consegue uma vitória, dito foi hoje, uma vitória convincente contra uma equipe muito grande como é a PEN, obviamente dá aquele gás a mais, aquele boost de confiança que talvez eles precisem. Então, pode ser sim o início da retomada da Kabum. A Kabum é uma equipe que em treinos eles tinham performance bem diferente das que eles estavam mostrando antes aqui no CBLOL. Então, pode ser sim um início de uma retomada para eles, acho que só depende deles mesmo. Obrigada. Acabou. Muito obrigado, boa tarde. Tchau.